Você já reparou como a vida às vezes coloca a gente em situações que testam não apenas o que sabemos fazer, mas também quem realmente somos? Essa é exatamente a posição em que Gabriel Bortoleto se encontrou recentemente. No Grande Prêmio de Mônaco, palco histórico da Fórmula 1, ele se viu no centro de uma situação que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Uma batida logo na primeira volta, seguida de uma frase solta no rádio: "Se eu fizer o mesmo, também não levo punição?" Em poucos minutos, o comentário virou combustível para polêmicas. Alguns interpretaram como uma ameaça, outros como desrespeito. Manchetes estamparam: Bortoleto promete vingança contra Antonelli. Mas será que a história era realmente essa? Na verdade, não. O que quase ninguém explica é que aquilo foi um desabafo, um grito de frustração contra algo que há muito tempo incomoda pilotos de diferentes categorias: a inconsistência nas decisões da direção de prova. Bortoleto não estava declarando guerra ao rival, mas levantando uma questão de justiça. E é curioso notar como o peso das palavras muda dependendo de quem as pronuncia. Quando um veterano reclama, chamamos de experiência. Quando um novato faz o mesmo, chamamos de arrogância. Esse contraste mostra o quanto a Fórmula 1 pode ser cruel. Gabriel tem apenas 19 anos. É um garoto que cresceu acelerando karts e sonhando com a elite do automobilismo, mas que agora precisa lidar não só com curvas perigosas e adversários implacáveis, como também com a pressão de ser observado e julgado a cada gesto, cada palavra, cada erro. E é aqui que a história ganha uma profundidade maior, porque no fundo todos nós já passamos por isso de alguma forma. Ser mal interpretados, ter nossas intenções distorcidas, lidar com críticas injustas. A diferença é que enquanto nós enfrentamos isso em círculos pequenos, Gabriel encara isso diante de milhões de pessoas. Outro ponto que ninguém comenta é a relação entre ele e Antonelli. Eles se conhecem desde os tempos do kart, já dividiram pódios, disputaram curvas lado a lado. Existe rivalidade? Claro, faz parte do jogo. Mas existe também respeito, algo que a narrativa sensacionalista acaba ignorando. Transformar uma frustração em ameaça é conveniente para gerar manchete, mas não traduz o que realmente acontece dentro das pistas. Mônaco, com suas ruas estreitas e muros que parecem respirar perigo, é o circuito onde até os maiores campeões já erraram. Ayrton Senna, idolatrado no Brasil e no mundo, também viveu momentos de fúria e desabafo nesse mesmo cenário. O que muda é que naquela época não havia redes sociais para transformar segundos de emoção em dias de polêmica. E talvez seja exatamente isso que torna a jornada de Gabriel Bortoleto tão interessante. Ele não é apenas um talento em ascensão. Ele é o retrato de uma geração que precisa aprender a correr e, ao mesmo tempo, a sobreviver a um tribunal público implacável que julga cada atitude, cada palavra, cada erro. Isso é uma pressão invisível que muitos não percebem. O capacete esconde o rosto, mas não a mente. O rádio transmite palavras, mas não sentimentos. E quando a gente para pensar, é quase inevitável imaginar como é que um jovem de 19 anos consegue carregar o peso de expectativas de patrocinadores, de uma equipe de Fórmula 1 como a McLaren e ainda suportar as críticas de quem nunca acelerou num carro desses. A resposta está no que vimos depois do episódio. Gabriel não se escondeu, ele não fugiu do assunto, pelo contrário, enfrentou a situação, explicou o contexto e seguiu em frente. Isso mostra não apenas talento dentro das pistas, mas maturidade fora delas. E é justamente essa combinação que separa os pilotos que passam pela Fórmula 1 daqueles que realmente ficam. Talvez quando olharmos para trás, esse momento em Mônaco não seja lembrado como um escândalo, mas como um ponto de aprendizado. O instante em que um jovem percebeu que ser rápido não basta. É preciso também ser resiliente, saber lidar com críticas, transformar pressão em combustível. E é aqui que a história de Gabriel Bortoleto nos conecta. Porque, de alguma forma, todos nós já estivemos no papel de sermos julgados injustamente, de falarmos algo sem pensar e depois lidar com as consequências. A diferença é que, enquanto nós podemos apagar uma mensagem ou explicar para um amigo, ele precisa provar em pista, diante do mundo, que merece estar ali. O episódio de Mônaco não define quem ele é, mas talvez revele algo ainda mais importante: quanto ele está disposto a crescer, aprender e se reinventar. E isso, no fim das contas, é a essência de todo grande campeão. Então a pergunta que fica é: será que você, colocado na mesma posição, teria a mesma coragem de continuar acelerando, mesmo com milhões de olhos esperando pelo seu próximo erro?